Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje falaremos, para ser mais exato, iniciaremos uma sequência, uma série de vídeos falando sobre os Jogos Olímpicos. Eu falei há algum tempo atrás sobre a medalha Pierre de Coubertin. Esse, digamos que foi o primeiro vídeo a falar de Olimpíadas. Só que hoje vou lá nos primórdios dos Jogos Modernos, no ano de 1896, para contar essa história maravilhosa que será continuada a partir do dia 25 de julho, lá em Tóquio, no Japão. Tudo começou lá na Grécia, mas essa história toda vou contar daqui a pouquinho. E a gente sabe que os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, e desde a primeira edição até o Rio de Janeiro, no ano 2016, foram 31 edições. Lembrando a todos que esse vídeo é o primeiro de uma série que virá aí nas próximas semanas, até chegarmos lá nas Olimpíadas de Tóquio, quando começar. Serão ao todo em torno de 30 vídeos, cada vídeo contando a história de uma Olimpíada. Neste momento, quero que você faça todos aqueles pedidos que eu sempre peço para vocês. Dá aquela curtida, super bacana, já curte o vídeo aí, super importante. Também comente aqui, fala o que você está achando dos vídeos, o que você quer ver aqui no canal, dê uma sugestão de tema, tudo tá valendo. Claro, também é sempre importante aquela hashtag lá no final do vídeo, beleza? E, claro, se não se inscreveu, se inscreva no canal. Então, galera, se achegue mais, vamos conhecer um pouquinho mais da história das Olimpíadas, começando com os primeiros Jogos Olímpicos modernos da história, lá em Atenas, em 1896. Simbora! Tudo começa lá no século XVIII. Lá tivemos grandes avanços tecnológicos, também no campo da comunicação e dos transportes. Também houve nessa época um arqueólogo chamado Ernest Curtius, que estava trabalhando em escavações lá na Grécia Antiga, especificamente na cidade de Olímpia. E lá ele descobriu vários objetos e encontrou várias evidências dos jogos da antiguidade, onde os gregos representavam as cidades-estados em competições esportivas. E a partir dessa descoberta, várias cidades na Europa começaram a fazer eventos com o nome Jogos Olímpicos. E aí, sabendo também da facilidade que se criou com o avanço da comunicação e do transporte, veio um senhor chamado Pierre de Fred, ou Pierre de Coubertin, como nós conhecemos, também Barão de Coubertin. Ele teve a ideia de recriar esses Jogos Olímpicos em tamanho maior. Veio na cabeça dele, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, onde ele percebeu que os derrotados em combate não tinham tanto poder físico, podemos dizer assim. E na cabeça dele isso foi determinante para a derrota. Então ele resolveu criar essas Olimpíadas para até substituir as guerras, para que os países envolvidos resolvessem suas diferenças em campo de jogo, e não de combate. Ele também se inspirou muito nos Jogos da Antiguidade por conta da multinacionalidade que existia lá na época. Mas era tudo na Grécia, Fábio? Sim, era tudo na Grécia. Só que, como eu falei, eram cidades-estados, elas eram independentes uma das outras. E elas todas se reuniam num local só para poder fazer os jogos e competir. A ideia do Pierre de Coubertin é exatamente essa, que as nações do mundo inteiro se encontrassem em uma sede para poder competir nas Olimpíadas. E assim, depois de várias pesquisas em vários locais do mundo inteiro, ele escreveu um artigo defendendo os Jogos Olímpicos e enaltecendo o que foi feito numa cidade inglesa chamada Mutch-en-Loch. Essa cidade realizou um evento chamado Jogos Olímpicos de Wenlock, um evento com a ideia de competições esportivas e recreativas. Então, o Pierre de Coubertin escreveu esse artigo falando muito bem dessa experiência que teve lá e também citando outros eventos recentes e da época que aconteciam na Grécia. Até porque todas as descobertas, as evidências achadas na cidade de Olímpia foram disseminadas rapidamente na Europa. E as pessoas gostavam da ideia.
no ano de 1894, ele reuniu várias pessoas, várias personalidades internacionais para o primeiro Congresso Olímpico, realizado na cidade de Paris. E para você ter uma noção, foram quase 1000 pessoas que vieram participar desse congresso, todos super empolgados com a ideia de Pierre de Coubertin. E então, nesse congresso, foi decidido várias coisas. Entre elas, o estatuto da organização e, é claro, também a criação do COI, o Comitê Olímpico Internacional. Lá também ficou decidido quando é que seria realizado a primeira edição dos Jogos Olímpicos. Se dependesse do Pierre de Coubertin, a primeira edição dos Jogos Olímpicos seria realizada na cidade de Paris no ano de 1900, porque ele tinha até já um evento preparado para ajudar como suporte para a realização dos Jogos Olímpicos, que seria a Exposição Mundial, que aconteceria exatamente em Paris no ano de 1900. Só que os outros membros do comitê ficaram preocupados. Não sei se vocês lembram que eu disse que essa primeira reunião aconteceu no ano de 1894. Ou seja, uma diferença de 6 anos até a realização dos primeiros jogos. E isso incomodava muito eles, porque talvez esse tempo longo de espera para a realização dos jogos diminuísse o ímpeto, público para os jogos serem realizados. Com isso, foi sugerido que os jogos passassem do ano de 1900 para o ano de 1896. E aí, Pierre de Coubertin ainda queria que fosse realizada na cidade de Paris. Só que aí entrou um cara super importante para levar esses jogos para a Grécia. Estou falando de Dimitrios Vikelas. Este rapaz, que por acaso viria se tornar o primeiro presidente do COI, foi responsável por colocar o nome de Atenas em pauta, com um argumento simples. Se os jogos eram realizados na Grécia, nada mais justo do que os primeiros Jogos Olímpicos modernos também serem realizados na Grécia, e nada melhor que na capital grega, Atenas. E a cidade foi eleita com unanimidade por todos os presentes como a primeira cidade-sede de uns Jogos Olímpicos. E para melhorar ainda, quando o Pierre de Coubertin e o Vikelas foram até a Grécia falar com a família real grega sobre essa possibilidade, eles receberam super bem a ideia. Tanto é que eles ficaram super empolgados e logo já separaram um dinheiro, uma verba, para que os jogos pudessem ser realizados. Porém, como nem tudo são flores, o dinheiro separado não era o suficiente para a realização dos jogos. Para se ter uma ideia da situação tão ruim financeira e política que o país vivia naquela época, os representantes gregos que estavam responsáveis pelos gastos das Olimpíadas falaram que o dinheiro não era o suficiente e que, na realidade, o valor necessário seria 3 vezes maior do que o valor que o Pierre de Coubertin disse para eles inicialmente. Com isso, eles escreveram uma carta falando que eles estavam querendo renunciar à sede dos Jogos Olímpicos daquele ano. Pierre de Coubertin e Vikelas ficaram loucos com a situação. Foram novamente até a família real grega. A família real grega queria muito mesmo que esses jogos ocorressem lá na Grécia. O príncipe Constantino se tornou presidente do comitê organizador dos primeiros Jogos Olímpicos. E ainda para melhorar, o próprio rei da Grécia resolveu ele fazer com que o povo se juntasse na luta para a realização dos jogos. E com todo esse valor arrecadado, eles conseguiram fazer as reformas, construir estádios, locais de competição. Claro também que o dinheiro de ingressos ajudou muito também para chegar no valor necessário. Tudo isso para culminar naquele dia de abril, onde teve a cerimônia de abertura. Só que este fato, próximo capítulo. Depois de tantas dificuldades para achar lugares e construir espaços para poder disputar os jogos, tudo foi organizado, tudo ficou pronto no dia 6 de abril de 1896, data da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas. E assim foi realizado no estádio Panathinaikos, que foi reformado para os Jogos.
cerca de 80 mil pessoas estiveram presentes, vendo todos os atletas entrarem no estádio, se apresentarem para o público, e também ouviram o rei da Grécia anunciar oficialmente que os Jogos Olímpicos estão oficialmente abertos. Os Jogos foram realizados entre o dia 6 de abril e o dia 15 de abril. E foram apenas 9 modalidades esportivas. E aqui, galera, eu vou citar todas as modalidades, fazendo um resuminho bem rápido de cada uma, para falar como é que foi cada uma delas. A primeira, é claro, a gente tem que falar do atletismo, que é o esporte mais tradicional das Olimpíadas da história. Os eventos do atletismo foram realizados dentro do estádio Panathinaikos. As provas foram super empolgantes, principalmente aí colocando os americanos, os ingleses e principalmente os gregos, que achavam que iam dominar todas as provas. Destaque aqui para o americano Thomas Burke, que venceu os 100 metros e os 400 metros rasos. Também no atletismo é importante a gente citar que foi a primeira vez que houve uma maratona internacional. Claro que essa prova foi realizada entre a cidade de Maratona e a cidade de Atenas. Outra modalidade dentro dessas Olimpíadas foi o ciclismo. E o ciclismo teve apenas 4 provas nesses Jogos. A primeira delas é de estrada e foi a única. As outras todas foram provas de pistas. Destaque para o francês Paul Manson, que ganhou 2 provas das 4. Também tivemos a esgrima. A esgrima foi o único esporte que permitiu que atletas profissionais competissem. Foram 4 modalidades, só que os profissionais teriam que competir separadamente dos amadores. E as competições foram realizadas, só que uma delas acabou sendo cancelada. Ou seja, de 4, 3 foram realizadas. No final não teve um destaque absoluto, e as medalhas foram bem distribuídas ali entre as nações participantes. Também tivemos a ginástica artística, que foi realizada dentro do estádio Panathinaikos ao ar livre. Sim, exatamente. Claro que nem todas as provas que temos hoje já existiam na época. As provas foram realizadas a céu aberto e muitas personalidades internacionais foram juízes dessas provas. Destaque para os alemães, que ganharam basicamente todas as provas dessa competição. Também tivemos o halterofilismo. Para quem não sabe, o halterofilismo pode ser colocado hoje em dia como levantamento de peso. E era basicamente 2 provas realizadas no halterofilismo. O levantamento com uma mão e o levantamento com 2 mãos. Você tem uma noção? Essa disputa estava entre 2 atletas. A primeira delas foi com 2 mãos. E os 2 estavam empatados e conseguiram levantar a mesma quantidade de peso. Aí quando tentaram aumentar, os 2 não conseguiram. E sabe como é que foi decidido o vencedor? Uma dessas personalidades internacionais chegou e falou bem assim: aquele lá teve um estilo mais bonito ao levantar. E foi assim que foi decidido. A outra modalidade foi levantamento com uma mão. Só que essa foi mais tranquila. Os 2 novamente que estavam competindo resolveram participar dessa competição. Só que o que ganhou no levantamento de 2 mãos se machucou e nem pôde completar a prova, não conseguiu levantar com uma mão. Também tivemos as lutas. Ainda só existia esse nome, lutas, que é basicamente luta grego-romana. E nessa modalidade, vários atletas de outras modalidades participaram. Também lembrando que nas lutas dos Jogos Olímpicos de Atenas de 1896 não existia divisão de peso. Era todo mundo no mesmo pacote. Tinha luta, para você ter uma noção, que durava 40 minutos. Teve uma outra luta também que começou num dia e foi terminar no outro, que teve que paralisar por falta de luz natural, tá? Acabou que tudo se resolveu. Teve um vencedor? Teve um vencedor. Mas é uma curiosidade super bacana de como se desenvolveu a competição nessa modalidade. E a natação, Fábio, tivemos? Sim, tivemos natação nos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna. Só que essa natação não aconteceu em piscina. Prova a mar aberto, sim. Prova foi competida dentro do mar. Foram apenas 4 competições realizadas. Dessas 4, uma era exclusivo para marinheiros gregos. Vocês acreditam também que teve tênis nos primeiros Jogos Olímpicos? E o principal nome desses jogos foi um inglês que era professor de universidade lá em Oxford, na Inglaterra. O nome dele era John Pilus Boland. Ele venceu a competição de simples sem muitas dificuldades. E também ganhou nas duplas.
Só que nas duplas ele competia pela Inglaterra e o seu parceiro competia pelo Egito. Estranho, né? Pois é, nessas Olimpíadas a questão de nação não era tão bem definida como é hoje em dia. Tá acabando. Teve mais uma modalidade só, que é o tiro esportivo. O tiro esportivo teve 5 tipos de eventos. 2 deles sendo de rifle e 3 deles de pistola. Destaque para os americanos John e Summer Pine, que venceram uma das provas ficando em primeiro e segundo. Depois disso, eles falaram assim, cara, a gente está humilhando muito os gregos aqui, então só um compete. Isso é verdade, tá? Só um competiu e ganhou. E na outra eles foram desclassificados de uma prova de pistola porque a arma deles não estava no calibre correto. Depois dessas provas, em 7 dias de eventos, chegamos ao final dessas Olimpíadas no dia 15 de abril, onde novamente o estádio Panathinaikos estava lotado e o rei da Grécia falou que todos os Jogos Olímpicos tinham que ser realizados em seu país, em sua cidade. E é claro, ele agradeceu muito a presença e o sucesso que foi os Jogos, apesar de todas as dificuldades. E como eu gosto de falar, gente, aqui algumas curiosidades sobre esses Jogos. A primeira é que muitos atletas que participaram desses Jogos só participaram porque já estavam na Grécia, ou de férias, ou trabalhando. Como eu disse anteriormente, basicamente eram amadores que disputavam os Jogos Olímpicos. E por conta disso, muitos deles tinham que pedir autorização para poder viajar e competir. E é claro, com o mundo machista que a gente tinha na época, e ainda temos hoje, estamos tentando melhorar, nessa primeira edição dos Jogos Olímpicos não teve competições para mulheres. Aí você fala assim, nossa Fábio, que legal, primeiros Jogos Olímpicos, os atletas recebendo uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze. Não. O primeiro colocado a receber medalha de prata. O primeiro colocado recebia medalha de prata, o segundo colocado recebia uma medalha de cobre e o terceiro recebia medalha nenhuma de premiação. Peraí, recebia sim. Todos os atletas que competiram receberam medalhas comemorativas, digamos assim, prêmio de participação. Também o primeiro, o segundo e o terceiro colocado de cada modalidade receberam a coroa de louros, né, que foi recriada até nas Olimpíadas de 2004, e também um diploma que mostrava para eles que eles foram campeões olímpicos daquela modalidade. Outra coisa também super interessante é que todos os atletas só foram receber suas medalhas na cerimônia de encerramento dos Jogos. Ao todo, não é oficial, foram 14 nações que disputaram aqueles Jogos Olímpicos. Por que eu falo que não é oficial? Porque varia de acordo com a fonte. A fonte que fala que é 16, a fonte que fala que é 14, tem outra que fala que é 17, outra que fala que é 12, tem fonte que fala que o Chile participou, tem fonte que fala que o Egito não participou, tem fonte que fala que a Bulgária estava presente. Pois é, uma bagunça, até porque isso não foi catalogado. Claro que depois o pessoal foi tentando pegar os nomes, falando, essa aqui é búlgaro, essa aqui é italiano, essa aqui é inglês. Só que é uma bagunça, mas ficamos com 14, beleza? E outra curiosidade, também não existia quadro de medalha naquela época. 10 anos depois foi feito um quadro de medalhas, onde os Estados Unidos ficou em primeiro lugar, com 11 primeiros colocados. E sim, o quadro de medalhas foi feito com ouro, prata e bronze. Até porque isso foi convencionado, né? A Grécia ficou em segundo lugar nesse quadro de medalhas, apesar que ganhou muito mais medalhas que os americanos. Isso aí, galera, esse foi o primeiro vídeo, uma série longa aí que eu vou fazer, cada vídeo com uma edição dos Jogos Olímpicos. Se essa foi em 1896, a última foi em 2016, rapaz, é uma história de mais de 100 anos para contar. Então eu peço muito a ajuda de vocês para que esse vídeo chegue para outras pessoas. É um trabalho árduo de pesquisa, mas super válido, para que essas informações cheguem para vocês, as curiosidades, e para você também saber a evolução do esporte. Até porque, se os esportes hoje em dia são tão disputados, tem essa audiência tão grande, muito se deve também ao movimento olímpico que começou lá no século XIX. Não tem muito o que dizer sobre a história, né? Comentar muito sobre ela, só que foi uma coisa bem bagunçada ao meu ver. Foi tudo bem corrido. Foi uma ideia maravilhosa do Pierre de Coubertin, só que a partir dela veio um movimento tão bonito que a gente vê até hoje, que eu particularmente amo.
Eu falo até para vocês, eu tiro férias para poder ficar acompanhando os Jogos Olímpicos. Vale muito a pena, é muito legal você competir. E é claro, você torcer para o seu país é uma coisa fora de série também. Fábio, tá esquecendo de alguma coisa? Não, não estou esquecendo de nada. A hashtag Primeiro Atenas. A nossa hashtag de hoje, Primeiro Atenas. Claro, foi o berço dos Jogos da Antiguidade. Tinha que ser, claro, os primeiros Jogos da Era Moderna, também na cidade grega. Valeu, galera, muito obrigado. Curta o vídeo se ainda não curtiu, comente aqui. Aproveita que já tem hashtag, já coloca a hashtag também. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, super importante. Se inscreveu, show de bola. Vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. E nessa série, quem sabe, aí nos outros dias também. Beleza? Isso aí, galera. Fiquem com Deus. E até a próxima.